Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos aprender como realizar os testes de correlação. Então, a gente escolhe os testes de correlação quando nós queremos testar a associação entre duas variáveis que são contínuas. No máximo, uma das variáveis pode ser ordinal, por exemplo, e outra contínua, mas não podem ser variáveis categóricas. Bom, primeiro detalhe para notar, então a gente está aqui no ambiente do R, é a gente ter carregado os pacotes corretos, então a gente geralmente carrega esses pacotes todos aqui para realizar os testes que a gente realiza, univariados, então se vocês quiserem ter isso como padrão, toda vez que quiserem realizar testes univariados é uma boa ideia. Posso colocar isso no final do texto que eu coloco nos vídeos. E a gente vai ver essa parte daqui dos testes. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é ter uma ideia da associação visual entre uma variável e outra, tá? Então, a gente tem aqui, a gente vai usar esse banco de dados de Chagas e avaliar a correlação entre idade e um score numa função visoespacial, uma pontuação numa função cognitiva visoespacial que a gente tem no trabalho nosso. Então, só para vocês terem uma ideia, toda variável, né, vai ter o nome do banco de dados que a gente está avaliando, esse símbolo aqui de dinheiro e o nome da variável naquele banco de dados. Só lembrando a vocês que se a gente coloca esse símbolo, aparece automaticamente as variáveis todas do banco de dados e você pode selecionar. É uma forma de evitar que você digite incorretamente o nome da variável. Então, aqui, quando a gente coloca para rodar esse comando, aparece nessa outra parte do R, o gráfico de idade versus função visoespacial. A gente percebe que os pontos estão bem afastados um do outro, e é difícil de visualmente ver uma relação entre uma coisa e outra aqui nesse gráfico. Então, tem algumas formas de, matematicamente, você tentar desenhar uma relação entre um e outro. Um deles é esse comando aqui, abline, e aí a gente coloca aqui dentro um modelo de regressão linear, LM, com a relação entre visoespacial e idade, com o nome do banco de dados aqui inserido, e para colocar uma linha dentro desse dado, desse gráfico de dispersão, para a gente perceber visualmente a relação entre uma variável e outra. Então, se você faz isso aqui e seleciona essa linha toda, vou colocar para rodar, e a gente vê que aparece uma linha aqui sugerindo uma relação negativa entre uma variável e outra. A relação negativa significa que quanto maior a idade, menor o desempenho nessa função visoespacial. Tá? Outra forma de observar o mesmo tipo de relação é com essa outra função, que em vez de desenhar uma linha, ele vai desenhar uma linha reta, ele vai desenhar a linha que melhor explica os dados que a gente está percebendo ali. E aí a linha fica um pouco mais torta. Tá? Mas é uma forma de visualizar, por exemplo, se há uma relação quadrática entre uma variável e outra. Tá? E aí a gente vai para os testes de correlação. O teste de correlação de Pearson, a gente seleciona ele quando as duas variáveis contínuas têm distribuição normal. A gente já viu como avaliar se as variáveis têm distribuição normal. Então aqui a gente vai olhar o Pearson, é esse teste aqui, core.teste. Você coloca uma variável, tanto faz colocar uma quanto outra, porque as duas são contínuas, então tanto faz colocar a idade aqui, visoespacial aqui como o contrário, e você coloca o método entre aspas, que pode ser o Pearson ou pode ser o Spearman. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que aparece isso, a gente coloca para rodar, os resultados saem aqui embaixo no console, e aqui a gente percebe, ele dá o valor do T, o número de graus de liberdade, e o p-valor, que é geralmente o que você mais presta atenção aqui para ter o resultado do teste. Então, aqui o resultado do p-valor é um valor bem baixo, né, de elevado a 10 a menos 6,
Então, significa que é um p-valor de 0,00000001, né? Ele te dá também o coeficiente de correlação, que é esse menos 0,29, que varia de menos 1 até mais 1. Quanto mais próximo de menos 1 ou mais próximo de 1, mais forte é a correlação, mais próximo esses valores aqui estão da reta, tá? que foi desenhada no gráfico anterior. Então, nesse gráfico retilíneo aqui, quanto mais próximos esses pontos estão da reta, mais próximo de menos 1 ou de mais 1 estão esses pontos. Tá? Quando o valor é negativo, significa a correlação negativa. Quanto maior essa variável, menor o valor dessa. Quando os valores são positivos, quanto maior o valor dessa variável, maior o valor dessa. Tá? E aqui o teste de correlação de Spearman, que a gente vai rodar agora. Então, se qualquer uma das duas variáveis não tem distribuição normal, o mais apropriado é usar o Spearman. A gente coloca para rodar. E a gente tem os resultados aqui. Ele dá um aviso de erro, dizendo que ele não consegue calcular o valor de P exato, mas não tem problema, a gente quer um P aproximado mesmo, quando tem empate entre algum valor ou outro. A gente vai ter o resultado do Spearman, ele dá a mesma coisa aqui, o p-valor de 1,661 vezes 10 elevado a menos 5. Então, aqui é um p-valor de 0,00001. Né? E o valor do coeficiente de correlação é menos 0,26, com a mesma interpretação que a gente tem para o Pearson. Então, só vai variar de acordo com o fato da variável ser de distribuição normal ou não. Tá? Então, é isso. Então, vocês aprenderam aqui como realizar os dois testes aqui, Pearson e Spearman. Espero que tenham gostado.